Senhores, então, uma vez que nós enfrentamos os 3 tipos de responsabilidade, responsabilidade administrativa, responsabilidade criminal e responsabilidade civil, nós conseguimos aí fechar uma etapa muito importante do nosso curso de Direito Ambiental, Teoria e Prática, e agora nós vamos retomar aquela ideia da divisão, da classificação didático-doutrinária do meio ambiente. Vamos lá, tanque, nessa ordem: meio ambiente do trabalho, meio ambiente artificial, meio ambiente natural e meio ambiente cultural, não é? Bom, a gente apresenta dessa forma para a gente lembrar do tanquezinho, que é um macetezinho para aqueles que gostam de fazer concurso público. Nós falamos um pouquinho só sobre direito, sobre meio ambiente do trabalho, né? Falamos lá do artigo 200, que se refere ao SUS. Falamos bastante sobre meio ambiente natural. Agora nós vamos adentrar ao meio ambiente artificial. Falando sobre o quê? Sobre o meio ambiente urbano. Nós vamos falar sobre a norma geral, que é a norma 10.257, e vamos falar também sobre o artigo 182 e 183 da Constituição Federal. Também nós vamos mencionar, não vamos nos aprofundar, na Lei 13.089 de 2015, que é o Estatuto da Metrópole. A Lei 10.257 de 2001, ela é o Estatuto das Cidades, tá bom? Por quê? Porque essas duas normas gerais, mais o artigo 182 e 183 da Constituição, compõem o meio ambiente urbano. E o meio ambiente urbano é o mais ilustrativo exemplo do meio ambiente artificial, tá certo? Senhores, pode parecer banalidade para alguns, mas para outras pessoas é muito importante conhecer o conceito de cidades e de município. Tem gente que não sabe. Município é um conceito jurídico-político. Conceito político-jurídico. Há uma circunscrição municipal, você está ali no carro, numa estrada, bem-vindo a Presidente Figueiredo. Ali começa o município de Presidente Figueiredo. Olha para um lado, olha para o outro, só tem mato. Olha para trás, Manaus. Saímos de Figueiredo. Não, mas Figueiredo é só quando chega ali na corredeira de Urubuí. Não, aquilo ali é a cidade de Presidente Figueiredo. Porque cidade é um conceito urbanístico. Num município você pode ter várias cidades. E aí eu cito o exemplo aqui de Rio Preto da Eva, que nós temos a sede do município, desculpa, Iranduba, nós temos a sede municipal de Iranduba e nós temos um distrito chamado Cacau-Pireira. Não é Pereira não, tá? É Pireira mesmo, tá bom? Então, nós temos ali 2 cidades no único município. Então, cidade é uma coisa e município é outra, tá certo? Não confundir. Muito bem. Porque para o estudo do meio ambiente urbano, as duas coisas são muito importantes. A gente distingue município e distingue cidade. Senhores, cumprir a função social de alguma coisa, normalmente é cumprir a lei. E não diferente acontece com o plano diretor. Quando o plano diretor diz que um imóvel precisa cumprir a sua função social, ele está dizendo, me observe. O imóvel que me observa, que observa o plano diretor, aquele imóvel estará cumprindo a sua função social, ok? Muito bem. E what the hell is plano diretor? Senhores, o plano diretor nada mais é do que uma lei municipal que ela é lastreada nessa norma geral chamada Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257. Tá? Então, o plano diretor, ele é um plano de ordenação urbana, tá? Ordenação urbana. Então, vamos lá, é um instrumento da política de desenvolvimento urbano instituído por lei municipal e elaborado mediante audiência pública. Esse plano diretor, ele é revisto a pelo menos cada 10 anos. A própria lei 10.257 diz que ele precisa ser revisto a pelo menos a cada 10 anos. Na elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais deverão garantir, olha que interessante, gente,
A promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da sociedade. Então, o plano diretor da cidade de Manaus teve isso, vocês se lembram disso, muitas audiências na Câmara Municipal de Manaus. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos e o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Professor, para que uma cidade precisa de plano diretor e por que algumas cidades não têm? Algumas cidades não têm porque estão descumprindo a determinação da 10.257. Outras não têm, não é porque estão descumprindo, é porque estão dispensadas de ter. Ter um plano diretor é a exceção. A obrigatoriedade de um município ter plano diretor, de uma cidade ter plano diretor, na verdade, o plano diretor é uma lei municipal, mas ela funciona mormente para as cidades. Não deixa de contemplar a área rural também, tá? Não deixa de completar a área rural, mas ela se ocupa mormente do desenvolvimento urbano da cidade, tá? Bom, vamos lá. As cidades que precisam ter plano diretor é aquela que está prevista na Constituição, municípios com mais de 20 mil habitantes. É a única exigência constitucional. Mas a Lei 10.257 falou, eu quero mais. Eu não quero só essas, eu quero mais. E aí colocou outras. Integrantes de região metropolitana. Então, toda cidade que é integrante de região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Manaus, região metropolitana de Belém. Então, todas aquelas cidadezinhas pequenininhas, ainda que tenham menos de 20 mil habitantes, por integrarem região metropolitana, terão que ter plano diretor. Integrantes de área de especial interesse turístico. Então, vamos pegar aqui Presidente Figueiredo, que tem especial interesse turístico. Vamos pegar Parintins, que tem especial interesse turístico. Tem que ter plano diretor? Tem, ainda que não tivesse 20 mil habitantes. Parintins tem muito mais que 20 mil habitantes. E Presidente Figueiredo, além de ter, nem sei se Figueiredo tem mais de 20 mil habitantes, mas integra a região metropolitana de Manaus. Inseridas em áreas de influência de empreendimentos que causem significativo impacto ambiental de âmbito estadual ou nacional. Então você pega Confins, por exemplo, que é integrante da região metropolitana de Belo Horizonte, mas o que tem em Confins? Um aeroporto, né? Incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Então, todas essas cidades que têm áreas de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos, o Brasil fez uma lista e todos esses municípios que estão nessa lista precisam ter plano diretor. E nos lugares onde o poder público quiser aplicar as sanções previstas lá no artigo 182, parágrafo 4º. Que sanções são essas, professor? A nossa Constituição é uma Constituição analítica, né? É uma Constituição que prevê tudo, regula tudo, regulamenta tudo. Então, a Constituição Federal apresentou algumas sanções lá no parágrafo 4º do artigo 182. Essas sanções dizem respeito às áreas, aos imóveis não utilizados, subutilizados ou não edificados. Então, os imóveis que não são edificados, os imóveis, e lembrando que imóvel, terra nua também é imóvel, tá? Os imóveis que não são edificados, os imóveis que não são utilizados, ou os imóveis que são subutilizados. Professor, como é que eu vou saber que o imóvel é subutilizado? Só é olhar para o plano diretor, ele vai dizer quando o imóvel é subutilizado. Aí a Constituição apresenta algumas sanções, tá? Então vamos lá. Essas sanções somente são aplicadas ao proprietário do solo urbano não edificado, não utilizado ou subutilizado na forma do próprio plano diretor. Quando o imóvel é não utilizado, subutilizado ou não edificado, ele vai sofrer 3 sanções, nessa ordem. Parcelamento ou edificação compulsória. O poder público vai notificá-lo, vai falar, meu amigo, você vai parcelar esse negócio, compulsoriamente. E aí, o proprietário ele dá um jeito disso não acontecer. O que vai acontecer?
IPTU progressivo no tempo. A alíquota da IPTU vai aumentar. Até num prazo máximo de 5 anos. Mais do que isso não, porque senão é enriquecimento sem causa para o município, né? E aí, se por acaso, ainda assim, o proprietário fala, rapaz, eu pago isso tranquilamente, porque o meu terreno é mega valioso. É ali na Avenida Paulista e eu não estou nem aí. Pode colocar o IPTU quanto quiser que eu pago. Aí o município vai falar, tá bom, então eu vou te desapropriar. Agora, a desapropriação sanção é diferente da desapropriação comum. Porque a desapropriação sanção, você precisa... A desapropriação comum, desculpe, você tem que... O poder público, ele lhe indeniza em dinheiro, previamente à desapropriação, e um valor justo. O valor justo é para evitar o enriquecimento sem causa. A desapropriação sanção vai ser o valor justo, lógico, precisa evitar o enriquecimento sem causa. Mas não vai ser prévio e nem vai ser em dinheiro. Vai ser em título da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Tá? Muito bem. Então, a indenização devida em circunstâncias normais é paga em dinheiro, tá? E antes da efetivação da desapropriação. Mas no caso da desapropriação sanção, é pago em títulos da dívida pública com prazo para resgate de até 10 anos. Muito bem. Essas sanções têm natureza próprio terreno, tá? Então, se, por exemplo, você está sendo sancionado no IPTU progressivo no tempo, a alíquota está aumentando a cada ano. No terceiro ano você vende o teu imóvel, o adquirente vai pagar a alíquota maior no ano que vem, porque vai continuar sancionado. E como é que faz para brecar isso daí? Basta edificar, utilizar ou deixar de subutilizar o seu imóvel. Aí resolve, tá bom? Muito bem. Senhores, a Lei 10.257, ela prevê 2 tipos de uso capião. O Código Civil já prevê alguns tipos de uso capião, tem outras normas que prevê outros tipos de uso capião. A Lei 10.257, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né, o Estatuto da Cidade, prevê 2 tipos a mais de uso capião, tá? Então vamos lá. Nós temos a uso capião especial urbano e nós temos a uso capião coletivo. Lembrando que o uso capião é gênero feminino, a uso capião, tá? Então nós temos aí a uso capião extraordinária, a uso capião ordinária, que, apesar de ser feminino, eu coloquei ali no masculino, né? A uso capião especial rural, a uso capião especial urbano, a uso capião coletivo e a uso capião especial familiar. Então nós temos aí na Lei 10.257 a uso capião especial urbano, que também é regido pelo artigo 9º do Estatuto da Cidade, aliás, ipsis literis, aquele que possui como área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente, e sem oposição, utilizando-a para a sua moradia, tá, gente? Ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano rural. 250 metros quadrados, residencial, para si ou para sua família. E desde que você não tenha outro imóvel. Então, são 4 requisitos. Já o uso capião coletiva é coletivamente. Então, várias pessoas, elas não têm fração do imóvel, tá? Elas não têm, senão deixa de ser uso capião coletiva. Na verdade, aquele imóvel é de todos, tá? Então, os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano e rural, tá bom? Então, é coletivamente. Muito bem. Direito de preempção. Preempção, gente, no direito civil é direito de preferência, tá? Então, o município ele pode ter direito de preferência quando o proprietário quiser vender aquele imóvel. Primeiro, o município notifica aquele proprietário e diz o seguinte: meu amigo, nos próximos anos, se você quiser vender o seu imóvel, alienar o seu imóvel,
você vai ter que oferecer para mim nas mesmas condições que você oferecer para outrem. E se você vender para outrem e não me oferecer, ou se você vender para outrem em condições inferiores àquela que você me notificou, nós anularemos essa sua alienação. Isso é o direito de preferência. Por quê, gente? Porque às vezes o município pretende realizar alguma atividade e ele não pode deixar de observar o direito à propriedade privada, né? E também são coisas que não se justificam na desapropriação. Então, com o direito de preferência, isso se resolveria teoricamente. Então, o poder público municipal poderá ter preferência para aquisição de imóvel urbano que seja colocado à venda desde que seja para a adoção das medidas abaixo relacionadas. Quais sejam? Regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes e criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental e proteção de áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico. Ok? Muito bem. Agora, olha que interessante, essa própria lei diz o seguinte: se o prefeito se utilizar do direito de preferência, adquirir o imóvel e não fizer essas medidas, ele vai estar praticando improbidade administrativa. Tá bom? Muito interessante isso. O direito de preempção será estabelecido por lei, que indicará a área do município e o prazo não superior a 5 anos. Então, o direito de preempção, gente, a Câmara Municipal ela vai restringir uma área dentro da cidade e vai dizer: todo mundo daquela área, quando quiser alienar o imóvel, vai ser alienado para mim. É claro que, paralelamente a isso, haverá de haver uma notificação, né? O proprietário deverá notificar a sua intenção de alienar o imóvel, bem como as condições da alienação, para que o município, no prazo de 30 dias, manifeste seu interesse em comprá-lo. Tá? E se o proprietário vier a alienar o imóvel em condições diversas da proposta apresentada ao município, a alienação será considerada nula de pleno direito. Não é isso? Nula de pleno direito. Senhores, dentro daquele estudo de estudos ambientais que nós falávamos lá no licenciamento ambiental, lá nós vimos um estudozinho chamado EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança. O que é o estudo de impacto de vizinhança, gente? É um estudo feito em áreas urbanas, tá? Porque em área rural, teoricamente, não temos vizinhos, né? São tão longes assim uma propriedade da outra que não temos vizinhos próximos. Então, é um estudo que não exclui o EIA. Então, já que a área urbana é o EIV, a área rural é EIA. Não, não é assim. A área urbana é EIA e EIV também, a depender das circunstâncias, tá bom? Então, o EIV, ele é necessário para medir o impacto, seja esse impacto negativo, que é o mais comum, mas também para o impacto positivo de determinado empreendimento, tá? Que o empreendimento urbano irá causar na cidade, especialmente nas redondezas do empreendimento, tais como adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público e ventilação, iluminação e paisagem urbana e cultural. Tá? Então, dou um exemplo. Ali na Avenida Recife, hoje é chamada Maripiranga, nós temos aquele shopping Manauara. Quem tem mais de 20 anos vai lembrar daquela área sem o shopping. Tinha um adensamento populacional muito menor do que tem hoje. Ali não formava engarrafamento, hoje forma. Então, provavelmente, o estudo de impacto de vizinhança identificou esse tipo de problema que aquilo ali ia trazer. E qual que é a intenção de um estudo de impacto de vizinhança? Justamente criar mecanismos para mitigar esses impactos. O que foi feito? Aquela passarela. Antigamente não tinha aquela passarela. Tanto na Recife como também na Paraíba, não é? Então o EIV não dispensa nem substitui o EIA e os seus documentos ficarão disponíveis para consulta pública.
O próprio plano diretor é que definirá os empreendimentos e atividades que dependerão da elaboração de EIV. Ora, não foi a resolução CONAMA 01 de 86 que definiu quem precisava de EIA-RIMA? Então, o próprio plano diretor, que, repito, é municipal, vai definir quais são os empreendimentos daquela cidade que deverá ser submetido ao EIV. Gestão democrática das cidades. O Estatuto da Cidade, gente, ele apresenta... Ele é uma ferramenta extremamente interessante, porque ele não se ocupa apenas das questões urbanísticas, mas ele vai muito além. Ele se ocupa também da gestão da cidade em si, da cidade como um organismo vivo, tá? Então, ele apresenta a possibilidade para que uma cidade seja sustentável, ela precisa ter uma gestão participativa. E quem é que participa dessa gestão? Os habitantes daquela cidade, que são os verdadeiros interessados na melhoria daquela cidade, né? Então, a gestão democrática da cidade será realizada por meio dos seguintes instrumentos: órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacional, estadual e municipal, debates, audiências e consultas públicas, conferências sobre assuntos de interesse urbano no nível nacional, estadual e municipal, e iniciativa popular de projetos de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Lembra da iniciativa de projeto de lei, iniciativa popular? Na Câmara Municipal funciona diferente daquela regrinha que está na Constituição, tá? A regrinha lá do 5 estados, 1% da população, não menos que 0,3% dos eleitores, né? Não é assim? Numa iniciativa de lei para a Câmara dos Deputados, né? Para o Congresso Nacional. Na Câmara dos Vereadores, são 5% do eleitorado do município, tá certo? Gestão das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. Então, percebam, senhores, que as cidades, as aglomerações urbanas e as metrópoles, elas, para serem consideradas sustentáveis, elas precisam ter esse instrumento aí de gestão participativa, tá?